Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso curso. Para quem não me conhece, meu nome é Jean. Eu me formei em Engenharia Elétrica aqui na PUC, sou professor desde 2017. Eu dou aula de algumas disciplinas de programação como MATLAB, programação web, mas esse aqui vai ser o curso de programação de microcontroladores da PUC Rio. E para começar, a gente precisa responder uma pergunta importante. O que raios é um microcontrolador? Caso você já não tenha pesquisado isso antes na internet, a Wikipedia diz que um microcontrolador é um pequeno computador, um System on Chip, em um único circuito integrado, o qual contém um núcleo de processador, memória e periféricos programáveis de entrada e saída. Em outras palavras, a gente tem o microcontrolador, que nada mais é do que um pequeno computador, e periféricos, uns dispositivos eletrônicos. E através da programação, a gente faz a comunicação entre essas duas partes. Essa é uma alternativa ao modelo tradicional de montar a lógica toda num grande circuito cheio de fios. Existem vários modelos de microcontroladores fabricados por empresas diferentes e com recursos diferentes. No nosso curso a gente vai usar dois que são bem amigáveis de mexer, o Raspberry Pi e o Arduino. E para isso a gente vai usar duas linguagens de programação, Python no primeiro caso e C++ no segundo caso. E usando essas duas linguagens, a gente vai poder controlar vários tipos de dispositivos, como esse aqui. E não é só isso. Como a programação é bem amigável nessas duas plataformas, a gente também vai conseguir controlar até outros programas e ferramentas bem interessantes, juntando o mundo do hardware com o mundo do software. Mas esses dois microcontroladores são bem diferentes. Então vamos deixar o Arduino para a segunda parte do curso e começar focando no Raspberry Pi. Vamos falar um pouco mais dele. A Wikipedia descreve o Raspberry Pi como um pequeno computador feito para ensinar a ciência da computação básica nas escolas, que aceita mouse, teclado e monitor. E o mais impressionante é o preço. Ele pode ser comprado por $35. Ou seja, mesmo que você não queira trabalhar com microcontroladores, ele ainda é uma ótima opção de computador de baixo custo. Existem vários modelos dessa plaquinha verde. O modelo que a gente vai usar aqui no curso é esse aqui, o Raspberry Pi 3B. Ali no canto, a gente tem a entrada micro USB para alimentação elétrica. Em seguida, vem a entrada HDMI para conectar o monitor, a saída de áudio para fone de ouvido ou caixinha de som, entrada Ethernet para o cabo de rede e 4 portas USB. É, um computador de verdade mesmo. Do outro lado fica a entrada para o cartão de memória. Você pode colocar até 64 GB para o armazenamento de dados. E por fim, aqui estão os 40 pinos da GPIO, que são as entradas e saídas de uso geral. É aqui que a mágica acontece para controlar os dispositivos eletrônicos. E dentro dessa eletrônica desse computador tem um processador ARM de 4 núcleos, uma placa gráfica, 1 GB de RAM, Wi-Fi e Bluetooth. Juntando o computador tradicional com o controle de dispositivos periféricos, as pessoas do mundo inteiro fizeram projetos bem legais com o Raspberry Pi. Alguns são para o lazer, como essa cabine arcade de videogames antigos. Outros envolvem lá a robótica, como esse carro-tanque aqui cheio de sensores. Mas também dá para tirar toda a eletrônica e usar ele só como um roteador inteligente, que bloqueia propaganda, usa VPN, etc. Ou conectar circuitos de potência para controlar automaticamente máquinas, piscinas e outras coisas. Se você animou com essas possibilidades, você deve estar curioso para ver como é que faz para começar. Bom, sendo um computador, você pode conectar um teclado, mouse e monitor no Raspberry Pi e começar a usar como se fosse uma mini torre. Esse é o jeito mais rápido de botar para funcionar. Só que assim você vai provavelmente ficar tendo que colocar e tirar o cabo toda hora do seu computador e colocando nele, e depois de fazer tudo. O segundo jeito é fazer uma comunicação entre o seu computador e o Raspberry Pi, via Wi-Fi ou o cabo de Ethernet. Dá para acessar o Raspberry Pi remotamente por terminal via SSH ou até por compartilhamento de tela via VNC, onde você vê o sistema operacional sendo transmitido em vídeo num programa. A gente vai por esse segundo caminho usando o aplicativo Real VNC Viewer. Ele é gratuito, multiplataforma e funciona até no celular. Com isso fica bem mais fácil acessar o sistema operacional do Raspberry Pi dentro do seu sistema. E falando em sistema operacional, existem várias opções para instalar no Raspberry Pi. As distribuições Linux, como Ubuntu, uma versão específica lá do Windows, um simulador de videogames, entre outras coisas. Mas a gente vai usar o Raspberry Pi OS, também chamado de Raspbian, que é a distribuição mais comum no Raspberry Pi, na versão Jessie. Só de curiosidade, as versões desse sistema levam nomes de personagens do Toy Story. A mais atual, por exemplo, é o Buster. E essa aqui é a carinha do Raspberry Pi OS. Se você já mexeu em Linux, a interface vai parecer bem familiar. Se não tiver mexido, também não é tão diferente assim do Windows e do Mac. Você tem janela, menu, arquivo, etc. E é dentro desse sistema que a gente vai programar um microcontrolador, usando o editor Tony. Ele já vem instalado e foi criado exatamente para ajudar quem está aprendendo a programar Python. A grande vantagem do Tony é que ele é bem fácil de usar. Você tem o editor de texto do código em cima e uma tela de comandos embaixo, sem complicação. Para rodar o programa, clica ali no play. Para parar, clica no stop.
O curso vai ser, então, basicamente programar coisas no editor, rodar e ver o resultado nos dispositivos. Aliás, eu estou assumindo que você já fez algum curso de programação antes, porque a gente vai escrever bastante código. De qualquer forma, vou começar hoje só fazendo uma revisão geral de Python, para dar uma desenferrujada. A gente entra no microcontrolador de fato na aula que vem, tá bom? Então, Python, senhoras e senhores, é a linguagem de partida. Eu gosto bastante dela. E o motivo disso está ali na descrição da Wikipedia. O segundo parágrafo diz que Python foi projetado para enfatizar os esforços do programador sobre o esforço computacional. Ou seja, ele prioriza a legibilidade do código, com uma sintaxe clara e uma biblioteca padrão poderosa. Isso acabou popularizando a linguagem em várias áreas, como jogos, servidores, processamento matemático, visão computacional, aprendizado de máquina, etc. E a carinha do código é essa aqui. Ela tem uma notação bem limpa, né, usando indentação em vez de chaves para definir os blocos de if, for, função, etc. E sem ter que definir o tipo das variáveis. Mas a ideia geral é a mesma das linguagens como C, que também usam variáveis, for, if, etc. Se você já tem experiência com outras linguagens, mas nunca mexeu em Python na vida, é só uma questão de adaptar esses detalhes de sintaxe. Vamos ver então alguns comandos de exemplo. Vou começar bem devagar para quem estiver enferrujado. A primeira coisa que vale mencionar é que, diferente das linguagens como C e Java, você não precisa compilar um programa para funcionar. Dá para abrir o terminal de Python e sair digitando comandos. Por exemplo, para criar uma variável x com valor 2, basta escrever x igual a 2 e apertar Enter. Não precisa de ponto e vírgula, nem nada. Se depois você digitar só x e apertar Enter, o Python vai retornar o valor que estava armazenado nessa variável, que é 2. Você então pode criar outra variável y que pegue esse valor de x, multiplique por 4 e adicione 10. Para ver o resultado, é só digitar y e apertar Enter. Né? 2 vezes 4 mais 10 dá 18. Se você escrever y mais 1, ele retorna 18 mais 1, que é 19. Mas a variável continua sendo igual a 18. Se você quiser atualizar o valor de y, teria que escrever y igual a y mais 1. Aí sim, o y passa a valer 19. E por fim, o nome dessas variáveis não precisa ser uma letra só não, tá? Dá para definir um nome bem grande, desde que não tenha espaço em branco ou caracteres especiais. A convenção em Python é usar o underline, né, esse tracinho subscrito, para separar as palavras no nome. Bom, até aqui eu só armazenei números nas variáveis, mas existem outros tipos básicos em Python. Por exemplo, eu posso criar uma lista com vários valores dentro de uma mesma variável, colocando os elementos entre colchetes e separando por vírgula. Eu posso armazenar textos, também chamados de strings, colocando os caracteres entre aspas. E Python permite você usar aspas duplas ou simples para isso, tá? Tanto faz. Aliás, esse hashtag aqui faz o resto da linha ser um comentário, que é útil, né, quando você quer explicar o que você está fazendo. Esses são os tipos mais intuitivos, mas quem programa já sabe que existem outras coisas que ajudam bastante na programação também. Por exemplo, um tipo booleano pode ser true, verdadeiro, ou false. E repara que Python usa T e F maiúsculos. Para representar um valor vazio, um null, o Python usa none, de novo começando com letra maiúscula. Você também pode guardar uma referência de uma função numa variável. E existe um último tipo muito importante que talvez vocês não conheçam, o dicionário. Ele é muito útil para identificar os elementos com nomes. Eu vou falar um pouco mais sobre esses tipos logo logo, não se preocupe. Mas antes disso, uma linguagem de programação também trabalha com comandos, com funções. Por exemplo, se eu quiser chamar uma função print passando um texto qualquer, eu escrevo print, esse texto entre parênteses, e aí o texto é impresso no terminal. Para passar mais de um parâmetro, é só colocar todos eles dentro de parênteses, separando com vírgula. No caso da print, ela já imprime esses valores separados por um espaço em branco, que é bem útil. Só que, tirando essas funções básicas como a print, tem que fazer uma coisa importante antes. Por exemplo, se eu tentar chamar a função sleep assim, vai dar um erro, dizendo que esse nome sleep não está definido. Isso acontece porque o Python guarda as funções em várias bibliotecas. Por isso a gente tem que primeiro importar a sleep da biblioteca time, usando esse comando from time import sleep. Aí sim eu posso pausar o programa por 4 segundos, chamando sleep 4 entre parênteses. Se quiser, dá até para importar todas as funções de uma biblioteca colocando um asterisco depois do import. Só para constar, também dá para importar a biblioteca time, chamar time.sleep, mas eu vou usar esse estilo aqui mesmo. Ok, agora que a gente já viu o básico de variáveis e funções, vamos falar um pouco mais sobre aqueles tipos que eu mencionei ainda há pouco, começando com listas. Só para lembrar, eu posso declarar uma lista escrevendo os elementos entre colchetes, separados por vírgulas. Passando essa lista para a função len, eu recebo o total de elementos dela. Len vem de length, né, que significa comprimento em inglês. E dá para criar listas com elementos de tipos diferentes, como essa aqui, que tem um texto, uma listra e um none como elementos. E adicionando a primeira lista com a segunda, o Python retorna uma lista com todos os elementos juntos. Depois de criar a lista, eu posso acessar um elemento de dentro dela passando a posição dele, também chamado de índice, que começa em 0. Para isso é só escrever lista com índice entre colchetes.
Lista de 0 retorna o primeiro elemento 10. Lista de 1 retorna o segundo elemento 20, e assim diante, até o último índice 4, que retorna o quinto elemento 50. Se você passar uma posição além desse valor, aparece um erro dizendo que o índice está fora do alcance da lista. Além de acesso a elementos bem tradicionais em programação, o Python permite você contar de trás para frente. Por exemplo, os índices -1 e -2 retornam o último e o penúltimo elemento. E dá até para retornar vários elementos de uma vez, escrevendo dois índices com 2 pontos no meio. Mas toma cuidado que essa chamada aqui retorna os elementos desde o índice 1 até antes do índice 4. Outra coisa útil para a lista é poder mexer nos elementos dentro dela. Para mudar o primeiro elemento, digamos, é só pedir que o índice na lista no índice 0 seja igual a 15. Eu também posso adicionar o elemento 7 no final da lista com a função lista.append. E depois dessas modificações, a lista fica desse jeito aqui. Se em vez de adicionar você quiser remover um elemento, é só escrever del lista com o índice desejado entre colchetes. E o resultado é esse aqui. Também dá para ordenar os elementos com a função sort, deixando a lista ordenada. Se você quiser uma ordem decrescente, é só passar o parâmetro reverse igual a true para sort, que deixa a lista assim. Agora que a gente já falou bastante sobre lista, vamos passar para os dicionários. Eles também guardam várias informações numa variável só que de um jeito diferente. A gente viu que a lista associa um índice para cada elemento. Ou seja, as posições 0, 1, 2, etc. guardam um elemento diferente cada. Só que pode ficar meio confuso se os elementos representarem informações diferentes. Que tipo de dado é esse número na posição 0? O que é esse texto na posição 2? O que é essa lista na posição 3? Para resolver esse problema, o dicionário associa uma chave para cada elemento, chamando aqui de valor. Cada chave é um texto de identificação única para o seu elemento respectivo. Agora sim, fica mais fácil entender que a primeira informação é uma matrícula, que JC é o nome, que a lista é uma data de nascimento. E para criar um dicionário em Python, a gente coloca os dados entre caracteres de abrir chave e fechar chave. Dentro disso, vem o texto da chave, seguido de 2 pontos e o valor, vírgula, a segunda chave, 2 pontos, valor, e assim diante. Aqui eu coloquei então dados de nome e idade numa variável dados. Se eu quiser saber qual o valor desse nome, é só escrever dados de nome, entre aspas, dentro dos colchetes. E eu posso mudar o valor da idade para outra coisa. Dá até para acrescentar uma chave nova com um certo valor, ou remover uma chave. Depois dessas mudanças todas, o dicionário fica assim. Repare que a anotação de acesso, modificação e remoção é bem parecido com o da lista, só que com texto em vez de número dentro dos colchetes. Falando em texto, vamos ver alguns detalhes a mais sobre eles. Como falei antes, Python deixa você criar strings usando aspas duplas ou aspas simples. Para saber quantos caracteres tem dentro, é só chamar a função len, que nem na parte de listas. Aliás, a gente usa colchete aqui também para pegar um caractere por um índice ou por uma faixa. Mas os textos também têm algumas funções mais características, como a replace, que substitui todas as ocorrências de um trecho por outra coisa, ficando assim. Para juntar com um texto com outro, é só usar o mais. E se você quiser uma quebra de linha, usa o bom e velho /n. Ok, só que se você quiser juntar um texto com um número, aí tem que tomar cuidado. Por exemplo, se eu tiver essa variável aqui com o resultado de alguma conta e quiser juntar com esse texto aqui, não basta usar o mais de antes, porque dá um erro dizendo que string não pode ser combinada com o número float. Uma solução para isso é converter explicitamente o número para string usando a função str. Por padrão, Python vai colocar várias casas decimais, talvez bem mais do que você precisa. Eu posso até não querer nenhuma casa decimal. Para ter o controle preciso disso, você pode usar o símbolo de porcentagem assim. É uma ideia parecida com o sprintf de C, né? Onde o valor depois da porcentagem entra no lugar do %d dentro do texto. Ou, no caso, o %d indica que é para colocar como número inteiro, que dá esse texto aqui. Mas dá para definir as casas decimais e até fazer mais de uma inserção usando o %.f e os valores entre parênteses depois da porcentagem. Nesse caso, o valor da variável número entra primeiro com 2 casas decimais e o número dividido por 3 entra depois com 4 casas, que gera esse texto aqui. Essa foi a conversão de número para texto. Mas às vezes a gente precisa fazer o contrário, né? Converter texto para número. Por exemplo, se eu tiver um texto com os caracteres 8 e 4, não dá para dividir ele direto por 2. Primeiro a gente tem que converter ele para um número. E como ele é inteiro, dá para usar a função int. E aí sim funciona. Mesma coisa se eu tiver um número decimal dentro do texto e tentar multiplicar por 2. O Python duplica os caracteres em vez de fazer a conta matemática. Eu preciso então usar a função float para converter para número decimal e aí sim a conta dá certo. Depois dessa parte de strings, o último tipo básico que falta comentar é o booleano. Quando eu escrevo x igual a 2, o Python salva esse valor na variável x. Mas se eu escrever x igual a 2, eu estou perguntando se x é mesmo igual a 2. E o Python me retorna true,
Sim, isso é verdade. Eu também podia perguntar se x é diferente de 2, usando exclamação igual, e o Python me retorna false. Não, x não é diferente de 2 não. E para verificar se x é maior do que 3, é só usar o símbolo maior que. Além de símbolos matemáticos, o Python usa algumas palavras especiais como not, para verificar a negação da condição, o AND, para verificar se duas condições são satisfeitas ao mesmo tempo, e o OR, para ver se pelo menos uma ou outra condição é atendida. E esses três comandos existem na maioria das linguagens, mas Python ainda traz o IN para verificar se um elemento existe dentro de uma lista ou se uma chave existe dentro do dicionário. Essas verificações todas podem ser usadas para escolher caminhos diferentes na execução do código. Aí a gente pode usar o if para definir um caminho caso x seja menor do que zero, por exemplo. Não precisa colocar parênteses depois do if, mas tem que colocar o dois pontos no final. É comum esquecer esses dois pontos, tá? Então fica atento. Depois do if, eu coloco o que fazer caso x seja menor que zero. Vou colocar então y igual a 4, digamos. E aí vem outra característica específica do Python. A gente usa indentação, né, o espaço desde o começo da linha, para indicar que esse comando está dentro do if. Caso x não seja maior que zero e você quiser fazer outra verificação, é só escrever um elif seguido da condição e de dois pontos. E o comando ali embaixo. Sim, Python escreve elif em vez de else if por algum motivo, e não me conformo isso até hoje. E dá para colocar outros elifs embaixo ou fechar com o else e o resultado, caso nenhuma das verificações anteriores seja verdadeira. Como x era igual a 2, a primeira condição é falsa, a segunda é verdadeira, então o y fica como 3. Outro mecanismo importante no código é a repetição. Imagina que eu tenha essa lista aqui. Se eu quiser imprimir cada elemento dela multiplicado por 2, eu posso escrever for elemento em lista e fazer o print dele vezes 2. Aí a variável elemento vai receber primeiro 21, imprimir isso vezes 2, depois 22 vezes 2, depois 23 vezes 2 e finalmente 24 vezes 2. O resultado seria esse aqui. Eu recomendo sempre vocês usarem essa ideia for elemento em lista para percorrer lista. Se você não tiver uma lista e só quiser repetir uma sequência de valores, aí dá para usar o for i in range, que recebe os valores limites. Mas cuidado aqui que o Python faz essa sequência de 21 até antes de 24. Aí se eu imprimir esse i e der um sleep de 1 segundo, ele imprimiria 21, espera, 22, espera, 23, espera. Existe um outro tipo de repetição também além do for. Se eu criar um x igual a 15, dá para escrever while x maior que 1. Enquanto x for maior que 1, faça x igual a ele mesmo dividido por 5, digamos. A repetição vai fazer a divisão e parar só quando x ficar menor que 1, que no caso daria 0.6. E se você fizer um while true, com um print e um sleep, o Python vai ficar imprimindo essa mensagem para sempre. Isso pode parecer perigoso, né? Porque o programa vai ficar travado nessa parte, mas a gente vai usar bastante isso no Raspberry Pi, para ele ficar constantemente monitorando os componentes e atualizando os avisos. E para terminar, a gente só precisa falar sobre criação de funções. Escrevendo def mais o nome da sua função, mais os parâmetros que você quiser receber entre parênteses, dá para criar um comando que faça algum tipo de conta e retorne o resultado. E dá para criar quantas funções você quiser, com nomes diferentes, parâmetros diferentes e que nem precisam retornar nada. Para chamar uma dessas funções, é só fazer que nem com os comandos de Python. Dá até para colocar uma chamada dentro da outra, né, para imprimir o resultado da faz conta. Ok, só falta um detalhezinho importante nessa história. Vou começar criando uma variável x igual a 2. Aí eu escrevo uma função que retorna esse x mais 1. E também vou escrever uma função que adicione 2 e salva o resultado no próprio x antes de retornar. Aí, se eu chamar a primeira função, ela pega o 2 do x, adiciona 1 e retorna 3. As funções de Python podem ler uma variável de fora, sem problema. Só que a segunda função dá erro, como se esse x não tivesse definido direito. Ué, por que funciona no primeiro caso e não no segundo? A variável não é a mesma? A diferença é que a primeira função está só acessando o valor de x, e a segunda está tentando alterar o valor. Quando você escreve x igual a alguma coisa dentro da função, o Python assume que você quer criar uma nova variável local, que por acaso tem o mesmo nome da variável global. Aí dá erro porque esse x local não pode ser igual a ele mesmo mais 2, porque a gente não definiu um valor no começo da função. Para resolver esse problema, a gente precisa deixar claro para o Python que essa variável x é global, colocando um global x no começo da função e opcionalmente do lado de fora também, antes de começar a mudar o valor. Lembrando que você só precisa fazer isso se for alterar o valor dessa variável. Se for só para acessar, não precisa, tanto que a gente não colocou um global dentro da primeira função. Agora sim, se você chamar aumenta x, ele adiciona 2 no x, salva e retorna 4. Chamando de novo, ele pega o 4 que estava salvo, adiciona 2 de novo, registra e retorna 6. Chamando de novo, mesma coisa e retorna 8.
Então, resumindo a teoria de hoje, a gente falou sobre chamada de funções em Python, criação e manipulação de listas, a parte nova de dicionários, textos, condicionais com if e else, repetições com for e while e a criação de funções, mencionando também a questão da variável global. Com isso, a gente tem a base de programação para começar a trabalhar com Raspberry Pi nas próximas aulas.